Oi, gente, tudo bem? Vou contar um segredo a vocês. Vamos à palavra. Daniel 2. Amém? Porquanto as coisas que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Amém. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber, aleluia, a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pudessem pedisse misericórdia a Deus, aleluia, ao Deus dos céus, sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão da noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Então Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Aleluia. Ele mudou os tempos, as horas. Ele renova os céus, estabelece os reis. Aleluia. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência, aleluia, aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria, aleluia, e força, e agora me fazes saber o que te pedimos, porque não nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me à presença do rei e darei ao rei a interpretação. Até aqui, irmãos, porque essa história é longa. Então o rei sonhou um sonho. E ele queria que algum dos sábios, já que eles sabiam tudo, né, eram sábios, queria que eles interpretassem o sonho dele. Mas ele não contou o sonho. Ele queria que eles revelassem o que ele sonhou. Aí eles acharam difícil. É dificílimo você saber o que a pessoa sonhou. Mas para nosso Deus nada é impossível. Então Deus revelou para Daniel o sonho. E aí Daniel louvou o Senhor. Então, irmãos, nessa história eu também te digo uma coisa. Como Deus fez Daniel saber o que o rei sonhou, uma coisa impossível, né? Que até os magos disseram que era impossível, né? E Daniel interpretou que, né, o rei ia ficar um tempo, né? Ia morar com os animais, porque ele, né, achava que ele era melhor do que Deus, ele achou que
ele era o rei, ele era o tal. Então o Senhor, então Daniel revelou tudo para ele, aquela estátua de bronze. Daniel revelou tudo, né, irmãos? Porque agora não dá para falar muita coisa. Então, nessa palavra, também eu vou te dizer uma coisa. Se tua casa está toda bagunçada, sabe, não dá para ficar, não dá para morar, não dá, não tem como. É porque o diabo quer te jogar na sarjeta. Se teu emprego está muita fofoca, muita bagunça, muita confusão, é porque o diabo quer te ver desempregado. Se, igual aqui, né? Esse sonho era para matar todos sábios. Se na tua igreja está muito assim, fofoca, muito, como fala, perseguição, muita coisa assim, é que o diabo quer que você saia dos caminhos do Senhor, sabe? Ele tenta, luta, o vosso adversário anda rugindo de noite, perseguindo, tentando ver quem ele pode tragar. Então, se a tua vida, seu casamento está uma bagunça, o diabo quer que você divorcie, sabe? Sua saúde está mal, o diabo quer que você perca a fé. E diz igual aquela mulher falou para Jó, amaldiçoa Deus e morre. Então ele joga com todas as pedras, com tudo que ele tem para você desistir da sua família, da sua casa, da sua vida, do seu lar, de tudo. Igual aquele sábio. Não, rei, não há quem possa interpretar. Não há como, sabe? Eles achavam que não havia. Como eu vou adivinhar um sonho que uma pessoa sonhou? Não há como. Só que Daniel era santo de Israel. Então, ele chamou os 3 amigos dele, Azarias, Ananias e Misael, e foram orar. Entendeu? Porque você buscando a Deus, você tem resposta de tudo. Diga não ao diabo. Essa confusão na minha casa não é nada, senão você tira teu pé sujo daqui. Como naquele filme, né? Quarto de Guerra. Quem assistiu sabe. Aquela senhora determinou que o diabo saísse, né? Ensinou aquela jovem e falou, manda o diabo fugir da sua casa, que ele não vai conseguir nada. E é assim, irmão. Ele não vai conseguir nada. Entendeu? Não vê com esses olhos da carne, olha com os olhos da fé. Tudo vai ser maravilhoso na tua casa, na tua vida, entendeu? Aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, é que Deus tem preparado para nós. Não vamos viver por vista, e sim por fé. Daniel viveu por fé. Ele foi no cantinho dele, com os amigos dele, oraram a Deus, e Deus revelou o sonho do rei. E mais tarde se cumpriu, que o rei saiu do palácio e foi morar com os animais, sabe? Que o reino dele ia ser cortado. Tudo que Daniel falou foi o que Deus revelou. O sonho que o rei tinha sonhado. Então, irmãos, Deus é assim. Ele revela, sabe? Ele tá com a gente. Ele, sabe? Não tem nada impossível para Deus. Então você não olha o que está acontecendo, sabe? Tá assim. Por quê? Porque Satanás já viu que eu sou uma pedra preciosa e ele quer derrubar, mas ele não vai conseguir. Esse é o segredo. Você buscar mais, jejuar mais, orar mais e determinar a tua vitória. Pega a palavra de Deus e determina. Aqui não, Satanás, aqui você não tem vez.
Não é como quando você foi falar com Adão e Eva, não. Não é que não. Você falou para Eva, Eva abraçou o que você falou. Aqui não. Aqui o povo é liberto, sabe? Nós somos lavados, remidos, você não tem vez. É assim que você tem que falar. Buscai a Deus, sabe? E vivei. Assim que você tem que falar para Satanás. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem e os livra. Então fala para o diabo, aqui você não tem vez. Você não vai conseguir nada. E o anjo do Senhor está acampado ao meu redor. Ele me livra de todo laço, todo embaraço, de toda cilada, de toda armadilha. Sabe? Na faculdade também. Ah, porque ele quer te tirar da escola, ele quer fazer você uma pessoa que não sabe, que não tem estudo, mas não. Você fala que não, você não vai vencer. Eu vou orar, jejuar, determinar a minha vitória e receber meu diploma, ser uma pessoa formada, sabe? Aquilo que você for fazer que está difícil, você luta com as palavras de Deus, sabe? Luta com a presença de Deus, igual quando Moisés, né? O povo estava guerreando. Quando Moisés punha as mãos para cima, o povo ganhava a guerra. Quando Moisés abaixava, não abaixa a guarda, não. Tem a música da Ludmila Feber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare, entendeu? Não pare, sabe? Não baixe a guarda. Continue orando, buscando, sabe? Profetizando. É assim que Deus quer. Porque se Daniel fosse igual aqueles, sabe, aqueles, como fala aqueles outros adivinhos lá, os sábios lá da Babilônia, ele teria desistido. Teria falado a mesma coisa, ninguém consegue. E todos iriam morrer, até Daniel. Mas Daniel falou, me dá um tempo. Fala para o rei, me dá um tempo que eu vou falar com meu Deus. É isso que você tem que fazer. Dobra o seu joelho. Fala com teu Deus aquilo que está te acontecendo. Sabe? Aquilo que está te atormentando, aquilo que está te perturbando. Aquela bagunça que você está vendo, que você acha que não tem fim. Aquela desordem, sabe? Que o mundo está uma bagunça muito. Para você ver na Netflix, tem uma série, creio que é série, que fala assim, desgraça ao seu dispor. Onde já se viu isso? Sabe? O nome da série, desgraça ao seu dispor. Tem outros nomes esquisitos também que eu li e falei, misericórdia. Sabe? Então, é um mundo, sabe? O maligno jaz, o mundo jaz no maligno. Mas nós somos diferentes. Nós somos filhos do rei, sabe? Nosso DNA é de Cristo. Então nós temos uma vida diferente. Essas coisas para nós não funcionam. Satanás não toque nós. Não pode, ele não tem como. Nós somos filhos do rei. Sabe, irmão? Satanás não tem como bagunçar na nossa vida, não tem como, sabe? Então vamos buscar, sabe? Enquanto podemos achar, vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Amém? É assim que Deus nos quer. Vivendo a promessa. Porque a promessa de Deus, ele vai cumprir. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para continuar. Então faça como Daniel. Se todos magos achavam que era impossível revelar aquele sonho, Daniel não, sabe? Daniel não falou nada, mas ele foi invocar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, sabe? O homem que criou céu, terra e mar. O homem que sabe tudo, sabe? E determina ao mar, aquieta-te, ó mar. Então, irmãos,
Vamos ficar nessa presença. Vamos buscar esse Deus, sabe? Porque é lindo esse livro de Daniel, sabe? Eu não li inteiro porque também, sabe, é muito grande, mas é a história de Nabucodonosor, que Daniel, sabe, foi lá, interpretou o sonho do rei e não deixou, livrou ele e os magos, os adivinhos de morrer. Então, irmã, vamos ficar nessa presença, vamos buscar mais e mais, vamos servir a Deus em espírito e em verdade, que tudo está na mão de Deus, sabe? Como ele fez Daniel saber o que o rei sonhou, porque para nós, para o homem, isso é impossível, você saber o que uma pessoa sonhou. Mas para Deus tudo é possível. Vamos invocá-lo, vamos buscá-lo. Cada dia mais, ele vai nos dar a resposta. Esse é o segredo do cristão. Louvar, orar, buscar, jejuar. Ficar na presença de Deus. Amém, irmãos? Então vamos ficar nessa presença. Daniel, né? Buscou seus amigos, os 3 companheiros, orou e Deus revelou o sonho do rei. Como José, né? Se os irmãos dele não tivessem vendido ele não tivesse ido lá para perto de Potifar, a esposa de Potifar não teria tentado ele, Potifar não teria jogado ele na cadeia, e ele não interpretaria o sonho dos copeiros do padeiro dentro da prisão, e não ia interpretar o sonho de Faraó, e foi isso que fez dele um governador. E Daniel também se tornou um governador. Então, irmãos, qualquer situação que você estiver vivendo, não murmura, porque Deus não dá nada que não possamos suportar. Não murmura, sabe? Não fique falando coisa que você não sabe. Clame a Deus. Fale assim, Senhor, como eu sempre digo, Senhor, eu não estou entendendo, porque essas coisas estão me sobrevêm, como disse Gideon. Se tu é conosco, porque nos sobreveio essas coisas. Então, fala assim para Deus. Porque nos sobreveio, como Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição, tenhais paz. Que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, tenham bom ânimo. Jesus venceu. Então, não fique, sabe? Mas está tudo de ponta cabeça, está tudo virado, sabe? Nós estamos numa guerra espiritual. Amém? E temos que lutar com as armaduras de Deus, revestivos das armaduras de Deus. Amém? Vamos buscar cada dia mais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado e potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dentro da igreja há potestade. Como eu estava vendo um vídeo, eu só vi o nome, mas eu não quis abrir para ver, não. Estava escrito assim: nunca se ouve tanto demônio dentro das igrejas evangélicas. Irmãos, fim dos tempos, muitos estão possuídos. Como a palavra de Deus diz, na igreja teria o joio e o trigo. Amém? Nós somos o trigo. Deixa o joio lá. Ele quer. Esse joio, ele não quer, como diz a palavra, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá. Muitos não querem sujeitar a Deus.
entendeu? Então o inimigo já sabe quem não quer sujeitar a Deus e faz a festa, sabe? E é terrível, irmãos. Como diz a palavra de Deus, não dá para separar agora, porque se for tirar o joio do trigo, perece. Porque muitos escândalos fazem. Teve um escândalo numa igreja aí, não precisa falar nome nada. Eu vi uma amiga, ela falou assim, eu tinha viajado cada um ano na Praia Grande, voltei, essa amiga falou assim, falei, ai, tá na igreja ainda? Não. Você viu o escândalo que fulano fez? Que o pessoal daquela igreja fez? Foi até pra cadeia. E eu peguei, não quero mais saber. Falei, misericórdia. Não é assim. Buscai a Deus e vivei. Não é assim. Deixa quem quiser fazer escândalo. Você está ligado na videira verdadeira, sabe? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, essa menina do trabalho, falei muito com ela, conversei muito com ela, mas ela foi morar longe. Eu não sei o que aconteceu, não deu para falar muito. Mas eu falei, misericórdia, Deus. Há escândalos que tira a pessoa da igreja. Mas aquele que está ligado, sabe, na videira verdadeira não cai. Aquele como foi plantado numa terra firme, na rocha, ela não cai. Não tem como. Então, irmãos, vamos procurar, sabe, se firmar, sabe, na rocha que é Cristo, sabe? Porque Ele nos segura, Ele nos dá força. Amém. A força de Deus é a nossa alegria, sabe? Vamos celebrar Cristo, vamos buscar Cristo, vamos fazer a vontade do Pai. Como diz a palavra do Senhor, agrada do Senhor, que Ele satisfará o que deseja o teu coração. Agrada o Senhor, sabe? Igual uma vez, eu estava no meu começo, assim, comecei a fazer esses vídeos, eu até hoje eu falo, né, no Velho Testamento, igual eu falei de Daniel agora, aí eu estava falando de Moisés, uma pessoa, nos comentários, falou para mim assim, para de ser idólatra, o Velho Testamento já morreu, não tem que falar do Velho Testamento, falam muita coisa, mas Jesus não veio para, sabe, desfazer a lei, ele veio para cumprir. O Velho Testamento também é a palavra de Deus. Então a gente tem que falar. Sabe, eu não respondi muita coisa para essa pessoa porque eu não tive no momento como falar, então eu falei para não magoar, para não perder a alma. Então eu não vou me calar, sabe, irmãos? Porque a gente tem que estar preparado para falar algo para a pessoa, mas que não vá machucar a pessoa, sabe? Porque Deus, nós não somos, a palavra de Deus fala assim, que as almas são dele. Nós não estamos juízes, não podemos julgar, sabe? E Deus julga cada pessoa que você magoa. Eu já tenho visto isso, pessoas pagando por ter humilhado alguém, maltratado alguém. Cada pessoa que se maltrata, magoa, Deus cobra. Então, irmãos, vamos vigiar e orar. Vamos fazer igual a Daniel. Chama seus companheiros, seus amigos, alguém que possa orar com você, ou vá você mesmo falar com o teu Deus. Buscai a Deus e vivei. Sabe, como dizem Amós, sabe? É isso. Deus nos trouxe aqui para um propósito. Deus tem algo na nossa vida, sabe? Não somos qualquer coisa, nós somos chamados, fomos escolhidos. Ele nos escolheu, não nós o escolhemos. Ele, foi Deus que nos escolheu. Jesus morreu naquela cruz por nós. Então, irmãos, vamos ficar na presença de Deus. Vamos fazer a obra de Deus, sabe? Que Ele vai te revelar todas as coisas, que Ele vai, sabe, fazer o impossível por você. Aquilo que você pode fazer, você faz. O que não pode, você clama a Deus. Seria impossível alguém
revelar um sonho que uma pessoa sonhou, sem a pessoa contar o que sonhou. Mas para Daniel não foi. Não. Parecia ser impossível para Daniel, mas quando ele clamou ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que sabe todas as coisas, aquele que faz tudo possível, revelou a ele, sabe, o sonho. Perdoa, irmãos, eu não ter lido a Bíblia inteira, sabe? Mas a parte toda. Mas Daniel 2, se os irmãos quiserem continuar. Mas Deus revelou para ele tudo o que ia acontecer. Tudo o sonho que Nabucodonosor teve. E quando ele revelou, era tão verdade que Nabucodonosor lembrou na hora. Que às vezes você esquece o sonho, mas se a pessoa começar a falar, você lembra. Ele lembrou. E ele explicou direitinho o que ia acontecer mais tarde. Sabe? Com a estátua, sabe? Que ele ia comer com os animais, tudo aquilo. Pela grandeza do coração, sabe? Pelas coisas que ele, sabe, imaginava que ele era tão grande assim. Ele não achou que Deus era maior que tudo, maior que ele. Ele achou que ele era maior que tudo. Então tem certas coisas Deus cobra. Mas graças a Deus, quando ele lembrou que Deus era Senhor, ele voltou para o palácio. Ficaram procurando ele, acharam ele no meio dos animais. Então, irmãos, vamos honrar Deus. Vamos louvar Deus, vamos buscar Deus, porque eu sempre falo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, sabe? Vamos procurar, porque contra o Pai e o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não há perdão. Então vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar as coisas que vêm do alto, sabe? Vamos deixar de brincadeira, de ser um crente, sabe? Meia tigela, sei lá como falam. Vamos ser um crente verdadeiro. Vamos buscar enquanto podemos achar. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto, sabe? Porque as coisas de Deus são coisas sérias. Se você olhar para o homem, você tropeça. Vão é o socorro do homem. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Se você olhar o que o irmão está fazendo, sabe? Quem te salvou foi Jesus. Quem te comprou foi Jesus. Quem derramou sangue puro por você foi Jesus. Então olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Não olha para o homem não, sim, irmão, porque se olhar para o homem, você cai. O homem é falho, sabe? Por isso Deus nos amou, porque Ele ama o pecador, só que Ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos amou porque Ele sabe que somos falhos e pecadores. Então, Ele falou, não tem ninguém para morrer por esse povo. Então Ele, Jesus, morreu por nós. Então, irmãos, olhai para Deus como, né, mesmo, eita, a garganta. Então, olhai para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Amém, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Buscai-o e vivei. É como Paulo. Paulo estava correndo apavorado, querendo matar os cristãos. Porque na mente dele, na igreja dele, na religião dele, ele achava que os cristãos estavam errados. Aí Deus falou para ele, a quem tu buscas? A quem tu persegues, Paulo? Tu persegues a mim. Aí Paulo ficou assim. Doutor, irmão. Paulo ficou assim, né? Extasiado assim. Como? Eu estou perseguindo os cristãos, não estou perseguindo a ti. Aí Jesus falou, quem persegue esse povo, persegue a mim. Aí ele caiu do cavalo e ficou cego. Não pôde cumprir aquilo que ele ia fazer.
correr atrás dos cristãos e matar os cristãos. Como fizeram com Estevão, e ele lá presente, e ele mesmo que ajudou, que mandou apedrejar Estevão. Mas o Senhor é conosco, irmão. Então vamos buscá-lo. Enquanto podemos achar. O que Saulo virou? Sabe, o maior pregador. De Saulo virou Paulo, o maior pregador. Se juntou com o povo que ele queria matar. E foi anunciar Jesus. Amém, irmãos? Então, é como quando você está falando a palavra de Deus, como agora. Tem que ser denunciado, tem que ser queimado, tem que ser amarrado. Esse demônio, às vezes, estou na igreja louvando. Então, uma bênção. Ele vem querendo amarrar minha garganta. Fala assim, está denunciado, sabe? Eu te amarro, te anulo, te renego, te rejeito. Te mando para o abismo em nome de Jesus. Sai daqui. Maior que está em mim do que está no mundo. É assim que você tem que fazer, irmão. Renegar, renunciar. Amarrar esse demônio. Que é o maior que está em ti do que o que está no mundo. Sabe? Lá na tua casa, coloca a mão na sua casa e fala assim, o maior que está em mim do que está no mundo, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, meu emprego foi o Senhor que me deu, sabe? A minha família foi o Senhor que me deu. Consagra a tua família ao Senhor, consagra a tua casa, consagra o seu casamento, consagra tudo teu ao Senhor. E o Senhor vai te dar resposta maravilhosa, sabe? Esse é o segredo. Você consagrar a tua casa, a tua família, teu emprego, tudo que é teu. Coloca a mão na geladeira, sabe? Em tudo, nas suas roupas, tudo. Consagra a tua vida, Senhor. Sabe? Ele tem um tempo novo para você. Ele tem promessas. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Não olhe o que o inimigo está fazendo. Lá nos bares, nos cabaré, nos prostíbulos, sabe? Esses lugares aí, onde tem drogados, por aí, lá Satanás é rei. Lá ele faz a festa. Mas conosco ele não tem poder, não tem força. Sabe? Porque é maior. O leão da tribo de Judá está conosco. Sabe? Ele comprou nossa briga. Ele comprou nossa, amém, a nossa vitória. Ele já trouxe. Já mandou o anjo trazer na bandeja a nossa vitória. Então vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Vamos se revestir de armadura de Deus. Sabe, irmãos? Vamos fazer igual fez aqui Daniel. Buscou a Deus e revelou o sonho para ele. E José, que já era, sabe, um abençoado de Deus, que já sabia traduzir os sonhos também. Então, irmãos, aquele Deus que foi no passado, não ficou lá no passado, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele está contigo, ele está ouvindo a tua oração, sabe? Não tema, não duvida, ele é o teu Deus. Ele corta o arco, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda te diz, aquietais e sabeis que eu sou Deus. Amém? Então é esse Deus que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe? Não temas, irmão, busque a Deus. Fique na presença do Senhor. Grandes obras Ele fará na tua vida. Sabe? Leia a Bíblia. Veja, sabe, o que os profetas de antigamente fizeram, passaram. Como aquela mulher, né, que Elias, né, chegou ali, ela não tinha nada que comer.
Falou, eu e meu filho vamos comer e morrer quando ele pediu um pão para ela. Um bolo, faça um bolo para mim. Eu e meu filho vamos comer e morrer. Não. Mas quando Deus está no negócio, a farinha da panela não se acabará. Então, ela fez aquele para ele, ele faça primeiro para mim, ela obedeceu. Nunca mais faltou o alimento na casa dela. É assim, irmãos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, como o sol ao meio-dia. Amém? Então é bem assim. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Sabe? E você vai ver o que vai acontecer. Não há o que temer. Deus é fiel demais. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Graças te damos, porque tu és maravilhoso. Se estamos em pé, se estamos aqui, sabe, falando, conversando, é porque Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos, sabe, revestido. Sabe, se estamos ainda na presença do Senhor, porque Deus tem trabalhado em nossa vida. Nós, irmãos, nós nada somos, nada sabemos, sem Deus nada podemos fazer. É Ele que faz tudo, sabe? Como eu estava meditando, o Senhor, quando for fazer aquela torre, o Senhor dividiu as línguas, né? Cada um foi para um país, mas as línguas foi Deus que deu, Deus que deu, Deus que ensinou eles a falarem japonês, chinês, é Deus, não é o homem não sabe nada. Se Deus não tocar, Deus não sabe, é Deus que colocou a língua chinesa, japonesa, francês, italiano, português. É Deus. Tudo é Deus. Sabe? Sem Deus nada somos, nada sabemos, nada podemos fazer. Aquelas línguas foi Deus. Sabe? Ele dividiu o povo, mas ele deu a língua para o povo. Cada um fala uma língua. Nada é o homem. O homem, sabe? O homem é um seres mortais. Mortal. Sabe? Se Deus tirar o fôlego de vida, não tem nada, acabou tudo. Então, irmãos, vamos buscar. Sabe? Ele é fiel na nossa vida. Buscai a Deus cada dia mais. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém. Que ele é o Deus da justiça, o Deus da verdade. Como Daniel. Daniel, sabe? Por isso que Deus confiou muito em Daniel, porque Daniel, ele mesmo quando fizeram aquele plano lá para jogar ele na cova dos leões, ele orava 3 vezes ao dia, ele não fechou a janela, ele não teve medo. E quando o rei foi lá, fizeram edito, né, para jogar ele lá, né? Ah, rei, é verdade que se orar é outro Deus, fizeram o rei assinar ali, né? Que seria jogar na cova dos leões, o rei assinou. Aí gostava tanto de Daniel, teve que jogar Daniel na cova dos leões. Quando Daniel amanheceu, Daniel ficou ali a noite inteira. Quando amanheceu, o rei veio. Daniel, será que teu Deus pode te livrar? Daniel falou, claro, Deus. Claro, rei. Meu Deus é fiel. Ele esteve comigo, fechou a boca dos leões. Deus fez os leões jejuar. Aí aquele rei já fez edito para que todos crescem naquele Deus. Para que ninguém falasse mal de Deus, mas que todos crescem. E os 3, aqueles homens que falaram, né, de Daniel, foi jogado na cova dos leões. Os leões comeram na mesma hora, se estraçalharam. É assim que se faz com o inimigo, né?
E às vezes, quando eu vejo uma pessoa na casa de Deus, sabe, tomando ceia, com, na comunhão com os irmãos, assim, lá fora fazendo coisas que não deve, fazendo só coisa errada, dá vontade de fazer igual Davi, sabe? Cortar a cabeça do gigante, mostrar para todo mundo aqui, ó. Sabe por quê? Irmãos, não é brincadeira, a pessoa sabendo que Deus é santo, andar nas trevas e ficar dentro da casa do Senhor, muitos até ungidos, sabe? Muitos falando a palavra de Deus, cocheando em dois pensamentos. Como diz a palavra, se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Por que ficar na casa do Senhor como uma missionária numa igreja que eu conheci, que eu frequentei muitos anos? Amei aquela igreja. O esposo dela, o pastor Mo, faleceu. Se ele não faleceu, estaria lá até hoje. Que é a igreja que eu mais amei. Ela sempre falava, gente, se for para vocês ficar um pé na igreja, outro no mundo, ficar na igreja fazendo coisa errada, é melhor você ficar no mundo. Porque você vai gozar aqui e depois você vai para o inferno. Mas pelo menos você gozou aqui. Agora você fica preso numa igreja e ainda vai para o inferno, sabe? São palavras que você meditar bem, sabe? A pessoa não fica na casa de Deus e fazendo coisas. Mas eu sei que tem um tempo de Deus, um tempo certo. Deus fará alguma coisa, sabe? Porque Deus é justo. Ele não demora, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Como diz a palavra dele. Cuidar para não desfalecer, porque o negócio é feio. Então, no fim do tempo, o amor de muitos ia esfriar. Então, aquele que não está ligado na videira verdadeira já estão esfriando, já estão fazendo coisas, achando que Deus não vê, achando que Deus não vai vir. Entendeu? Mas sabemos que Ele vê tudo, aquele que fez o olho não verá. Ele não está com o ouvido tampado que não possa te escutar, sabe? Nem com os braços encolhidos para que não possa te abençoar. Deus está te ouvindo, irmão. Ele se inclina para ouvir o teu clamor. Sabe, essa bagunça que você vê, como Moisés falou para aquele povo, esse povo que você vê aí, sabe? O povo de Faraó atravessando o mar querendo matar vocês, nunca mais vereis. Esse problema que você está tendo aí, essa bagunça na faculdade, na casa, no emprego, onde você está indo, no seu casamento, você nunca mais verá. Porque Deus vai arrancar com as mãos, sabe? Lançar no abismo todo esse mal, esse demônio que quer perturbar, que quer atrapalhar a vida do povo de Deus, que quer paralisar, sabe? É só você crer. Não para não, continua. Vai buscando cada dia mais. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. O Senhor manda te falar nesse dia. O segredo é buscar cada dia mais. Esse é o segredo. Amém? E deixo-vos a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém?